Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui na nossa jornada evolutiva, hoje com um tema muito interessante, atravessando desertos existenciais com Jesus. E para atravessar esse deserto, os desertos existenciais que nós vivenciamos, eu convido cada um de vocês nesse momento, para abrirmos os nossos corações, convidarmos Jesus para estar conosco. E nada melhor do que fazer a oração que o Pai ensinou ao Filho. E eu convido agora vocês, como filhos do Pai, a orar conosco nessa abertura. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, essa temática é muito interessante porque nos remete a uma visita ao nosso mundo interior, os nossos desertos, como pessoas humanas que somos, espíritos encarnados. Jesus vai nos dar, inclusive, uma grande lição com essa temática, porque ele quis vivenciar esses desertos como homem, como humano que ele era, e ele quis, após o seu batismo, vivenciar essas experiências, mesmo sabendo da sua pureza, da sua divindade, né, da sua forma leve e sutil de existir como espírito evoluído em nosso planeta. Então, nessa perspectiva, nós precisamos compreender que Jesus e o Cristo, apesar de ser uma mesma pessoa, numa nomenclatura juntinha, são coisas distintas. Por quê? Porque Jesus, nome de identidade, que todos nós conhecemos e o chamamos, deriva do hebraico Yeshua, que significa Yahvé, ou seja, salvação. Observe que no seu nome ele já traz alguma consideração que nos faz refletir e repensar sobre o processo da evolução a partir da salvação, que para nós é a compreensão da reencarnação. Nós somos salvos pela reencarnação e somos salvos pelas etapas que nós vivenciamos como seres encarnados e desencarnados. E aí, dando salto para o seu sobrenome, talvez, Jesus, o Cristo. Então, o Cristo vem do grego Christos, que significa ungido ou escolhido por Deus. Ou seja, se a gente quiser resumir, quando a gente fala Jesus, a gente está chamando o humano, mas aquele humano purificado. E se quando a gente diz o Cristo, nós estamos trazendo a face divina desse Jesus, a face crística, a face purificada, a face iluminada. E é por isso que eu quis trazer essas duas situações no nome, porque assim somos nós, né? Nós temos o nosso nome de batismo, mas quantos nomes nós não já tivemos anteriormente em outras reencarnações e que agora, simbolicamente, né, vem junto conosco nesse processo de evolução. Então, eu sugiro que cada um visite a sua nomenclatura, né, o seu nome, a sua origem, a sua ancestralidade, para ver como nós podemos evoluir também a partir do nome que nós temos. Então, meus queridos irmãos, está muito descrito lá na Bíblia, né, nesse livro sagrado, que Jesus foi tentado várias vezes, né? E aí, e que período foi, né? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias, nos 40 dias, ele não comeu coisa alguma. E terminados esses 40 dias, né, em jejum ou comendo muito pouco, ele teve fome. Lucas registrou lá no seu capítulo 4, no seu versículo 4, né, no seu capítulo 4, versículo 2. Então veja só, Lucas traz essa descrição para compreendermos que Jesus também teve os seus desertos, teve as suas dificuldades, teve os seus distanciamentos, teve a busca de si mesmo. E aí, quando ele esteve no deserto nesses 40 dias, ele foi tentado por Satanás e estava entre as feras. Mas, mesmo estando entre as feras, protegido por Deus, os anjos o serviam, ou seja, os espíritos de luz
os intuía para que ele compreendesse aquela situação. Lá em Marcos, seu capítulo 1, versículo 13, a gente vai observar essa descrição. Então, Satanás naquele momento falou: tu não és o divino, tu não és o Cristo, o Filho do Pai, do divino, então transforma as pedras em pão e sacia a tua fome nesse momento. Olha só, ele mexendo com a autoestima de Jesus, mexendo com o poder de Jesus de transformar pedras em pão. E Jesus sabiamente, sabe o que respondeu, meus queridos irmãos e irmãs? Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas das palavras que vêm de Deus. Mateus 4:4. Então observemos neste momento que Jesus, buscando a sua força interior, buscando a sua sapiência de homem e Cristo que ele era naquele momento, ele trouxe essa resposta. E aí Satanás, ainda não convencido, foi para a segunda tentação. Falou: bom, então você não é onisciente, não é onipresente, não é imortal, então agora lance-se, aí no espaço, pule desse templo, desse espaço que você está, para que os anjos te salvem. Então ele ia induzindo Jesus, a cometer o suicídio, para dizer: então aí você vai ser salvo nesse momento. E Jesus muito sabiamente respondeu: não põe à prova o Senhor teu Deus. Está registrado em Marcos 4:7 e Lucas 4:12. Ou seja, observe as respostas firmes, curtas, coerentes e decisivas que Jesus dá ao Satanás, E lá, na terceira tentação, vai dizer: olhe, você poderia me idolatrar, porque eu posso te dar tudo, porque esse pai que você diz que tem só te faz sofrer, só te faz ser humilhado diante das pessoas. Então venha comigo, certo? Eu te dou todos os reinos que você quiser, eu te dou todo mundo. E Jesus, mais uma vez, fitando para o universo, disse a ele: retire-se, Satanás, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Então observe, meus queridos irmãos, que Jesus, nestes desertos existenciais de prova, de expiação, uma nomenclatura bem nossa, espírita, ele foi buscar a sua sapiência, mas também a sua força interior de fé nesse Pai que ele respeita, que ele acredita, que ele confia. Então observe que Jesus, nessas três descrições, descrições dos evangelistas, ele vem trazer a importância de sermos firmes naquilo que acreditamos, termos fé de que tudo passa, porque foram 40 dias e esses 40 dias também passaram. Portanto, fazendo um salto desses desertos que Jesus vivenciou, nós trazemos para a nossa condição humana, para os nossos desertos existenciais que nós vivenciamos também. Portanto, é importante compreender que aquelas que poderiam ter sido curas que Jesus passou, na sua alma, no seu espírito, ele foi curado daquele egocentrismo, ele foi curado do egoísmo que talvez ele pudesse ter, porque ele resistiu a toda aquela sedução de poder que Satanás queria fazer com ele. E aí Lucas vai nos dizer: a cura planetária é consequência da nossa cura interior. Então, naquele momento, Jesus estava trazendo para si mesmo, o retrato da fé, da compreensão, da resiliência, para que ele também pudesse evoluir. Por isso que tudo no Espiritismo nos chama a essa cura interior, a essa reflexão de transformação a partir de nós mesmos. E aí, claro, nós vamos para essa evolução, para vivenciar essa situação planetária, nós vamos ter algumas aventuras, nós vamos ter entusiasmo, nós vamos ter descobertas, nós vamos ter várias emoções, sentimentos que nos permitem avançar no tempo, na idade, nas consequências, inclusive, daquilo que nós realizamos, pensamos ou fazemos, E aí Lucas vai nos dizer: o humano viaja pelas estrelas, mas não domina o terreno das emoções. Descobre mais medicamentos e tem mais doenças.
E por que apesar de todo esse processo de evolução da ciência, da tecnologia, né, nós ainda sofremos? É claro que a gente, como espírita, compreende que isso é um processo de evolução, mas é importante questionar, porque a gente pode estar demorando muito para esse processo de evolução. E a resposta que eu daria a esse texto de Lucas é lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Jesus. Então, enquanto nós estivermos ainda na aventura, no entusiasmo, na descoberta, mas fora da compreensão da caminhada de Jesus, fora da compreensão dos desertos existenciais vividos por Jesus, nós ainda vamos ter muito a aprender, muito a elaborar para evoluirmos. Então é bom que a gente pense e reflita sobre esse guia e modelo que nós já temos. Nós não precisamos de mais nada, apenas agora de atitudes e comportamentos, passando primeiro pelo pensamento, pelas ideias e pela sintonia e vibração que nós emanamos e vivenciamos no cotidiano. Portanto, meus queridos irmãos, lá os 3 desertos já descritos, né, pelos evangelistas, nós vamos ter alguns desertos humanos, né, que nós temos o deserto da solidão, o deserto da doença, do luto, da dúvida, da traição, o deserto da incerteza, o deserto da mágoa, da separação e tantos outros desertos. Eu trouxe alguns mais comuns que a gente vivencia no cotidiano, na família, com os amigos, com os vizinhos e conosco mesmo, né? Todas essas situações aqui descritas passam por dentro de nós, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos comportamentos. E aí, o que é sugerido, né, pelo Espiritismo para que nós atravessemos esse deserto? Quais são os elementos, qual é a nossa bagagem, qual é a nossa mochila, né? Ela vai ser preenchida de quê, essa mochila existencial? Então aí nós apontamos 4 elementos importantes que devem conter nessa mochila: saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, ou seja, 4 elementos, 4 atitudes, 4 comportamentos diante dessas situações aqui colocadas, né? Descrição da saúde num contexto mais integral, num contexto mais amplo, num contexto da integralidade da humanidade. Mas aí, pensando em tudo isso que eu disse, tem uma psicografia muito interessante que foi realizada na nossa reunião mediúnica em 5 de novembro de 2024, que diz sofrimento, que na verdade está associado também a essa temática dos exercícios existenciais. Olha só, eu vou ler para vocês e ainda não tinha me dado conta, apesar de pensar, de compreender, mas eu não tinha me dado conta da dimensão, da importância da saúde mental e emocional. E aí veio essa psicografia intitulada Sofrimento. Olha só, quando a terra estremecer, os nossos corações ainda não estremecerão. Quando o sol queimar toda a plantação, a fome ainda não chegará. Quando os rios secarem, a sede ainda não se fará presente. Pois o verdadeiro sofrimento é perder-se de si mesmo, encontrar-se no vazio da memória do existir e se perder no vale da solidão. O verdadeiro sofrimento não é físico, e sim mental. Pois a mente é a cadeia que nos prende e nos conduz ao pior sofrimento, o mental. E esse sofrimento se reverbera no espiritual como um ciclo que se repete quando perdemos o eixo moral. Esse sim é o maior sofrimento, o de perder-se a si mesmo. Olha que psicografia linda, e eu sempre estou visitando essas palavras porque a gente desconhece, a gente fica indiferente, a gente menospreza a nossa tristeza, a nossa angústia, e tudo começa lá, no psique, na forma de pensar, na forma de imaginar, na forma de sintonizar, na forma de vibrar, meus queridos irmãos. Então, eu convido a vocês agora a prestarem bastante atenção
na saúde física, na saúde mental e emocional, que vai reverberar nessa possível saúde física da gente. Fica aí com vocês, então, essa pequena cartinha psicografada aqui no nosso Centro Espírita Jesus de Nazaré. E aí, para ficar mais clara essa compreensão da diferença entre saúde mental e saúde emocional, a saúde mental diz respeito às questões do bem-estar psicológico, ou seja, é uma situação de equilíbrio no qual a gente não tem nenhum diagnóstico de patologia, ou seja, eu não tenho um diagnóstico de depressão, não tenho um diagnóstico de doenças psiquiátricas. Então, é diferente, eu não tenho uma doença psiquiátrica, mas eu posso ter uma doença emocional. A tristeza, a angústia, o medo, a indiferença, o afastamento, porque nessa saúde emocional, ela se remete a um estado de pensamento e sentimentos que gera a capacidade da pessoa gerir e expressar suas emoções de forma saudável, construtiva e equilibrada. Mas se eu estou triste, se eu estou angustiada, se eu estou indiferente, se eu desacredito, se eu não tenho fé, eu começo a ter uma saúde emocional debilitada, que daí é um salto possivelmente para não ter saúde mental, compreende? Então são duas coisas distintas, mas que juntas formam um diagnóstico, formam um contexto em que a gente pode separar e visualizar o que é saúde mental e o que é saúde emocional, para que nós aí possamos compreender e ajustar como vivenciar e como passar por esse deserto existencial que cada um nesse momento pode estar passando, né? Mas vocês lembram que a mochila exigiam 4 elementos, né? Então nós vimos a saúde mental, a saúde emocional e precisamos da saúde espiritual, e observe que eu botei por último a saúde física, porque na verdade vai sofrer por último a saúde física. Quando a gente pensa que adoeceu fisicamente, foi momentâneo, foi aquele momento, não. Nós já havíamos adoecido muito antes, lá no campo da psique, lá no campo das vibrações, no campo da sintonia, para aí as nossas células captarem esses fluidos, captarem essas energias, e aí começar a mutação celular, que aí vem as patologias físicas. Portanto, a saúde espiritual, ela é representada nesse momento, nessa descrição que aqui eu falo para vocês, como um conjunto de valores e crenças que orientam os pensamentos. Olha só, os pensamentos e ações de uma pessoa. Está relacionada à busca de um sentido para a vida e pode estar ligada à religião, à filosofia. Você pode, né, pensar na perspectiva de uma religião, da religiosidade, ou da filosofia, ou até da espiritualidade, que é mais amplo para a compreensão desses elementos todos. Então, a saúde espiritual pode ser desenvolvida, né, por meditação, cuidado com a natureza, práticas artísticas, respeito pelos valores e crenças, tomada de decisões alinhadas aos seus valores e crenças, ou seja, você também ser fiel à sua identidade. E se você perceber que a sua identidade está maculada, que a sua identidade está manchada, que a sua identidade está desequilibrada, então busquemos alinhar essa nossa identidade para que a gente tenha essa saúde espiritual. E daí, depois de preencher a mochila por esses 3 tipos da saúde, nós vamos para a saúde física, que representa, né, o bem-estar do corpo, porque se caracteriza pelo funcionamento adequado de todos os órgãos e sistemas. Eu nem trouxe aqui a descrição, o conceito do OMS, porque eu achei tão claro, né, essa descrição da saúde física, o bem-estar do corpo, porque o corpo está bem, porque a mente está bem, nosso estado emocional, nosso estado mental e espiritual estão, né, equilibrados, que vai reverberar nessa nossa saúde física. Diante dessa situação, eu visitei um livro muito interessante que eu convido vocês também a lerem. Esse livro, que é de Milena Nunes, uma companheira espírita, cujo título é Atravessando Desertos com Jesus, Mensagem de Esperança em Meio ao Deserto. Foi publicado agora em 2024. E aí a gente pode pensar em alguns desertos, meus queridos irmãos. Então, no deserto da solidão. Aqui eu não estou trazendo uma receita, nem receitas, mas eu estou trazendo umas pinceladas a partir do livro de Milena. São sugestões, são chamados, são gotas, né, de percepção e de compreensão de como a gente pode passar por esses desertos, assim como Jesus também passou por aqueles que nós já colocamos aí. Então, no deserto da solidão, o que a gente pode fazer? A sugestão é: busque Jesus como uma luz que possa iluminar os seus pensamentos. Busque comunhão silenciosa para aprofundar a conexão com o divino.
Então, olha só, mais uma vez, se a gente for lá no livro dos Espíritos, né, na nossa questão que nós vimos desde o início, nós vamos buscar o quê? O nosso modelo e guia para que a gente possa ter essa caminhada, né, mesmo que solitária, mas com a fé de que nós nunca estaremos sozinhos, porque Jesus estará ali conosco naquele momento ou naqueles momentos de dor, de sofrimento e do deserto que a gente possa vivenciar. No deserto da luta, do luto e da doença, né, nós precisamos acreditar na imortalidade da alma e seus possíveis reencontros. Então, nesse deserto, podemos exercitar a nossa fé. Então, quando a gente passa por um processo de adoecimento, alguém muito querido nosso passa por um processo de adoecimento e chega ao desencarne, é nesse momento que a gente precisa, apesar do nosso sofrimento físico, sim, porque nós vamos sentir falta do aconchego, do sorriso, do contato físico, né, da nossa mãezinha, do nosso paizinho, do nosso irmão querido, da irmã querida, da amiga, né, dedicada, então das pessoas que nós amamos de fato, mas aí nós vamos lembrar que nós podemos ainda nos reencontrar, na certeza de que ainda podemos nos abraçar como espíritos em evolução e quem sabe já espíritos evoluídos. No deserto da dúvida e da falta de fé, meus queridos irmãos, a sugestão é que busquemos enfrentar os nossos questionamentos com coragem e honestidade. Observe só, coragem e honestidade. Então diz assim, quem sou eu de fato? Como eu estou me comportando de fato nessa vida, nessa existência, nesse momento, nessa manhã? E sermos conosco os mais honestos possíveis, para que possamos realmente evoluir a partir de nós mesmos. É fácil? Não. É comum fazermos isso? Não. Mas o Espiritismo nos convoca a esse despertamento para que possamos compreender a mudança a partir de nós, a partir das nossas condutas, das nossas caminhadas e dos nossos questionamentos. Portanto, aqui nós fazemos um chamado para lembrarmos de Tomé, porque a dúvida pode ser o estímulo para o encontro com a verdade espiritual. Então Tomé precisou tocar, vês que sou eu, Tomé, se não confias, se não acreditas, toque em mim. E Tomé foi lá verdadeiramente pedindo até desculpa ao meu Deus, ao universo, mas eu vou tocar para ver se é Jesus, se aquela cicatriz se remete a Jesus. Então ele teve coragem, ele foi honesto. Então que a gente também seja corajoso e honesto para perguntar quem somos nós, quem sou eu, como eu posso ser melhor, como eu posso me transformar. E isso, meus queridos irmãos, é doloroso às vezes, é sofrido, é um deserto que só nós vivenciamos, porque nós nos questionamos na nossa veracidade, na nossa conduta. Então, nesse momento, eu peço a Jesus que me dê coragem e honestidade, e que vocês também tenham coragem e honestidade de se questionarem. E isso é muito importante para a nossa evolução. No deserto da traição, naquela situação em que você se sentiu traída por um amigo, por um filho, pelo companheiro, em qualquer situação, né? Vamos lembrar de Pedro e Judas, né? Que momentos, que deserto eles não vivenciaram naquele momento em que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Judas entregou Jesus, né? A desencarne, a morte. Então, e Jesus nesse momento nos falou sobre o perdão. Então não é fácil perdoar. Pode até representar uma conquista interior importante, certo? Com a liberdade de ser mais leve e ter momentos felizes. Então veja só, Jesus, aí novamente como um guia diz, mesmo no deserto da traição, perdoe, releve, seja leve. E aqui, visitando, né? Lá a gente vai visitar o Dudu, que ele vai dizer, não significa que você vai ficar amigo de volta, né? Como o Divaldo Franco também diz, não precisa você voltar às relações que você tinha, mas você perdoou e esquece aquele fato, e mesmo que ele se apresente novamente a você numa nova roupagem, né? Você vai eliminando essas capas, essas máscaras, e você vai perdoando. Não significa que perdoar significa voltar a ficar juntos, não, mas pelo menos você se liberta do peso, do ódio, do rancor. E aí esse deserto também da traição, ele vai se afunilando e vai desaparecendo aos poucos, ao ponto de ficar só a cicatriz. E ao olhar para a cicatriz, a gente vai lembrar
mas ela vai lembrar de forma mais leve e suave. Então, essa é a proposta de Jesus para que possamos atravessar o deserto da traição. E o deserto da mágoa? Imagine, nós que somos altamente melindrosos, né? Tudo machuca, tudo dói, é muito complexo. Mas aí, o que Milena nos diz? Busca aliviar as cicatrizes emocionais que trazem a dor. Mais uma vez, nós vamos lá visitar, né, a passagem, a parábola do filho pródigo, né? O pai que naquele momento honrou seu filho com todas aquelas honrarias financeiras para que ele fosse vivenciar o mundo, e depois ele retorna como filho pródigo. E o pai naquele momento aplicou que sentimento a ele? O acolhimento e o perdão. Então, nesse deserto da mágoa, o perdão também é o rio, né? É a corrente de água que vai lavar essa dor, esse sofrimento, deixando a cicatriz leve e mais suave. Mas não é só perdoar. Como é que eu perdoo? Eu escolho perdoar. Eu escolho a opção do perdão. E é isso que nós precisamos pensar, se nós estamos escolhendo, né, perdoar. Porque perdoar é, conforme Milena, é uma jornada de autoconhecimento. Porque eu estou perdoando também a mim naquele momento. Eu estou me libertando da mágoa, da dor, da traição. Então eu me percebo outra pessoa. E essa é a proposta que Jesus faz. Que o deserto não é algo que acaba. Ele acaba naquela situação, mas deixa você transformado. Deixa você modificado naquele caminhar e naquelas arestas que você vivenciou. Então tudo fica diferente. Agora você é que vai pintar a tela diferente que você quer. E no deserto da separação, né? Se você tem um cônjuge, você tem um amigo muito importante, uma pessoa querida, e se separa por algum motivo. Então, nesse momento, a gente vai tentar buscar reduzir as divisões, os distanciamentos, o isolamento, né? Mas isso como uma conquista pessoal. Observe só que a convocação e a comunhão, né, é conosco mesmo. É uma conquista pessoal, individual. E aí, nesse momento, nós precisamos buscar a conexão e a orientação de Deus. Se necessário, a gente vai buscar amigos, profissionais da saúde mental, certo? Observe também, a gente vai visitar a Bíblia e lembrar da história de José e seus irmãos que o venderam como escravo. E depois, o que José fez? Os acolheu, os amou. Então, veja só, nós já temos exemplos suficientes. Nós já temos atitudes suficientes de Jesus, de pessoas descritas na Bíblia. Então, nós não precisamos mais de nada, meus irmãos. Precisamos apenas agora tomar atitudes. Ter comportamentos para essa autodescoberta e essa lapidação física e mental que nós queremos ter ou que precisamos ter. No deserto da decepção ou do desespero, né, nós devemos buscar amparo na esperança, porque na verdade no desespero e na dor parece que tudo fica insuportável. Então nasce a incerteza e duvidamos até da nossa força interior. Então qual é a sugestão nesse momento? Vamos lá visitar mais uma vez Jesus como nosso guia e ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará nas trevas, pois terá a luz da vida. João, no seu capítulo 8, versículo 12. Então observe que Jesus está sempre nos sinalizando com a dor que ele passou, sinalizando com as atitudes que ele teve e sinalizando com uma proposta para nós que queremos evoluir, que queremos ser melhores e que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos na reencarnação como forma de purificação e de aprendizado maior. Então essa é a proposta do Cristo, compreendermos essa imortalidade a partir da vivência desses desertos com sabedoria. E nós já temos todos esses elementos para que nós possamos viver os nossos desertos com sabedoria. E repito mais uma vez,
Claro que não é fácil. É sempre desafiador aquilo que nos coloca à prova. É sempre desafiador aquilo que nos faz questionar quem somos, como somos e o que estamos fazendo. É sempre desafiador compreender essa nova mulher que quer nascer, esse novo homem que quer nascer. Mas precisamos também pensar quais são os elementos, né, que nos fomentam, quais são os elementos que nos estruturam para passarmos esse deserto e sermos novas pessoas, novos seres. E aqui eu reafirmo, seres de luz, porque assim nós somos, seres de luz, às vezes ofuscados, às vezes à sombra, mas querendo se reerguer, querendo ser melhor um dia após outro. E nos outros tantos desertos? Eu citei aí apenas alguns, que é do cotidiano, do nosso existir. Então, nos outros tantos desertos, a gente vai se permitir ouvir, calar e refletir quando necessário. Olha só, 3 verbos: ouvir, calar e refletir. Bem no presente do infinitivo, né? Ouvir, calar e refletir. Então, sempre que necessário, e se for necessário, vamos apenas ouvir. Depois, vamos calar, internalizar, elaborar e, por fim, refletir. E aí eu sempre coloco que refletir não é só ficar no campo das ideias, da ideação, dos pensamentos, não. Refletir nos remete a ter atitudes e comportamentos. Lançar-se para trás, refletir, lançar-se para frente, ou seja, olhar para trás. O que eu fiz que não foi bom, que foi inadequado, que não foi legal, que eu posso fazer diferente? Então, pensando dessa forma, a gente evolui um pouco, porque a gente já não é mais a mesma pessoa, a gente já não tem mais o mesmo procedimento naquela mesma situação. Essa é a proposta do Espiritismo. Então, sempre haverá desafios, em especial onde, em que local, com quem? Na nossa família. É o primeiro laboratório do desafio, a nossa família, os nossos irmãos de sangue, consanguíneos, né? Depois os amigos, alguns amigos difíceis, ou vizinhos também difíceis, e mais outros elementos ou situações que a gente vivencia. Mas o que fica dessa temática? Fica a sugestão de irmos colocando tijolinhos de bons pensamentos, de bons sentimentos, um por vez, e aos poucos vamos evoluindo, um passo por vez, uma prece para qualquer momento difícil, uma lágrima para acalentar até o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa pessoa, o nosso existir, e o sofrimento, né, para ser acalentado, e sempre acharemos um ombro para nos acolher, ou um ombro espiritual naquele momento ali que está ao seu lado, você não percebe, você não compreende, ou até você percebe e compreende e deixa-se acolher, ou um ombro humano mesmo, aquela pessoa amiga, seu filho, sua filha, seu amigo, a sua companheira diária ali, aquela pessoa que trabalha com você há anos, né, o seu pai, a sua mãe, quem for, sempre poderá também surgir, além desse ombro espiritual que nós possamos nos debruçar, e que pode ser o próprio Jesus, como também o ombro humano. Então, nos outros tantos desertos, nós também precisamos fazer a nossa parte e ajudar o outro a passar por esse deserto. Então, ouvindo, calando e refletindo. Agora falei no gerúndio, né? No tempo do gerúndio, no termo do gerúndio. Então, ouvindo, calando e refletindo, porque aí se forma um ciclo de que a gente vai continuar assim, de preferência, ouvindo, calando e refletindo. Portanto, meus queridos irmãos, depois de falar sobre esses desertos, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação muito interessante, que é importante não transferir para o outro aquilo que ainda é nosso, com a desculpa de que o problema pode estar em você, mas às vezes, meus queridos irmãos, o problema é do outro mesmo ainda. Então, muito cuidado também quando a gente quer transferir o problema para o outro, ou seja, dizer assim, mas se você está vendo tal pessoa assim e a situação está em você. Às vezes não está em você e o outro precisa realmente descobrir que ele ainda precisa se transformar e precisa se modificar. Porque às vezes a gente transfere para a gente, porque o Espiritismo nos ensina muito a isso, né? Olhe para o espelho reflete você mesmo, mas às vezes nos reflete, mas o outro também ainda está nesse processo. Então precisamos separar as coisas. Às vezes você precisa ouvir, calar e refletir, mas às vezes também é o outro que precisa ouvir, calar e refletir. Então que possamos ter a clareza
para nós separarmos as situações do que é nosso e do que é do outro, para a gente não transferir o que o outro precisa evoluir para nós, ou seja, o outro também precisa fazer a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que isso é muito interessante, a gente pensar e ter esse olhar para essa situação existencial. Então, nessa travessia, né, o renascer, ele vem com uma nova proposta. Então, o renascer após essa travessia do deserto, como é que pode ser? Como é que a gente pode colocar alguns elementos para a gente refletir? Primeiro, que cada deserto vivenciado, enfrentado, representa uma lição aprendida. Eu tenho certeza que cada situação que a gente vivencia, fica a lição, aquela lição da compreensão, do ouvir, do calar e do refletir. Depois, meus queridos irmãos, percebemos que encontramos forças que nem sabíamos possuir, porque nós paramos para ouvir. Primeiro nós nos calamos, depois paramos para ouvir e depois nós refletimos. Então, nessas etapas a gente consegue perceber que nós temos força sim, principalmente se a gente lembrar que o nosso guia é Jesus e que sempre esteve aí, né, elaborado de forma muito tranquila na nossa mente. Em todos os escritos a gente já encontra a trajetória de Jesus que pode nos conduzir nessa caminhada dos desertos existenciais. Podemos aprender ainda mais sobre o perdão, a paciência, a fé e a coragem de recomeçar e ressignificar. Por isso, meus queridos irmãos, é um grande laboratório existencial, cada deserto que a gente vivencia, mas é preciso que estejamos abertos de corpo e alma, sem egoísmo, sem autodestruição, sem autodescrição de que somos melhores, de que estamos em dificuldade porque é um processo que não deveria acontecer, mas parece que acontece só com você, compreende? Então é nesse processo de reestruturação, de ressignificação do existir que a gente vai conseguir atravessar esses desertos. É também a oportunidade, olha que legal essa frase, essa descrição desse texto, oportunidade de abandonar o passado, abraçar a nova pessoa que nasceu em você, sem se demorar na dor, na mágoa ou no rancor, porque tudo passa. Eu sempre falo nas minhas falas e eu estou exercitando muito isso e eu falo quase que cotidianamente. Eu não demoro na dor, no sofrimento e no rancor. Fiquei chateada ali, claro, nós somos humanos, eu estou chateada, estou com raiva, estou angustiada, mas eu não me demoro. Se precisar me dirigir a pessoa, eu me dirijo, eu peço desculpa, eu ligo o telefone, eu passo uma mensagem. E aqui fica a sugestão, meus queridos irmãos e irmãs, não se demore na dor nem no rancor. Se doeu, tenta elaborar essa dor, vê como você pode diluir e siga à frente para que esse deserto da dor passe rapidamente e que fique essa lição desse renascer nessa travessia. Então, perceber o chamado para nos reconectar com quem somos de fato, com os nossos sonhos, com a pessoa que somos de fato, que queremos ser, pessoas melhores, pessoas iluminadas, pessoas que têm um olhar acolhedor, que têm um abraço acolhedor, que têm uma fala acolhedora. Porque essa é a proposta do Espiritismo, é nos acolher primeiro para depois acolher o outro, e a gente só pode chegar a esse processo de acolhimento quando a gente vivencia, principalmente situações de dor, que nos remete à reconexão, ao repensar, ao se transformar. Então, passar por um deserto, olha que interessante que a Milena diz, não é chegar ao fim. Não significa que passei pronto, agora vou ser feliz pro resto da vida, não. Nós atingimos uma finalidade, então passar por um deserto não é chegar ao fim, mas atingir uma finalidade de quê? De compreender que eu podia ter sido diferente naquela situação e sofrer menos, e agora eu já não vou sofrer mais caso haja uma situação parecida. Por quê? Porque aquilo foi um aprendizado, teve uma finalidade para mim. E é importante que a gente coloque isso como uma finalidade final, evoluir, melhorar, crescer, né? Calar, ouvir, refletir. Né? Ouvir, calar e refletir, e assim segue esse ciclo, né? E aí, no final de tudo, fazer uma pergunta: o que ficou em meu pensamento, em nossos pensamentos? E em meu coração, simbolicamente falando, que é nosso estado vibratório, né? E de pensamentos, o que ficou lá guardadinho, né? E minhas atitudes vão mudar? Mudaram? Eu quero mudar? Esse deserto serviu para quê? Esse deserto eu vivi sozinha, eu vivi com Jesus, eu vivi com as pessoas que eu amo. Então, há sempre questionamento, e toda vez que nós questionamos, nós avançamos no deserto como algo que vai nos transformar.
E aí, para finalizar, meus queridos irmãos, eu gostaria de também ler uma mensagem psicografada aqui na reunião mediúnica Jesus de Nazaré, que foi no dia 9 de abril de 2024. Olha que mensagem linda, que serve para nós como alicerce, que diz assim, o título é Deus, diz assim: para os desertos que vamos passar, né? Eu estava preso e fui libertado do peso e da escuridão do existir. A liberdade veio quando eu implorei, gritei e clamei e também chamei: Deus, 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 venha ao meu socorro. Nos momentos escuros, clame pela luz de Deus. Nos momentos de choro, clame pelo colo de Deus. Nos momentos de escuridão, clame pela luz de Deus. Nos momentos de desespero, clame pela paz de Deus. Nos momentos de alegria, agradeça a presença de Deus. E assim, siga o seu caminho, meu querido irmão e irmã, na certeza do amparo de Deus. Que Jesus nos abençoe e que Maria de Nazaré nos cubra com seu manto sagrado. Muito obrigada.